Olá a todos, mais um aposto. Fazendo aqui, vamos já para o recap do que foi o dia de hoje. Sem grandes demoras, vamos estar aqui a perder muito tempo. Portanto, falamos no mais do e-mail no Cups com o Kairat, acabou por surgir, vitória do Cups. Falamos no gols em ambas as partes, aqui no Estrela Vermelha com o Lincoln, e o Estrela Vermelha até marcou na primeira parte, só que depois teve um cartão vermelho ali por volta dos 30 minutos, acho eu. 30, 40 minutos. O cartão vermelho foi aos 41 minutos. E a segunda parte, pá, calculo tenha sido um Estrela a querer gerir o que tivesse para gerir. Falamos aqui dos gols marcados em ambas as partes, 1.87. Foi uma das melhores odds que mencionamos ontem, no vídeo de ontem para o dia de hoje. Malmo a cumprir mais ou menos com o favoritismo perante a equipa do Riga. Tivemos 4 gols no jogo, 2-1 na primeira parte, depois 2-0 na segunda. Falamos mais de 1,5 gols em ambas as partes, só tivemos o Servette a adiantar-se no marcador, se não estou em erro, na primeira parte. Exatamente. E depois de um Victoria Pleasant, pá, não vi o jogo, não consegui trabalhar o jogo, mas acredito que tenha sido interessante para quem trabalhou o jogo, sobretudo no que toca a cantos a favor do Victoria Pleasant, porque eles têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminaram com quantos cantos? Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda tiveram 9 cantos. Portanto, de certeza que o Vigente conseguiu trabalhar nesse aspecto. O jogo, Copenhaga, Kudrita, tínhamos falado dos gols marcados em ambas as partes, tínhamos falado até do mais 2,5. Tivemos um Copenhaga que dominou na primeira parte, curiosamente até teve aqui este período, mas lá conseguiu chegar à vantagem por 2-0 com 2 penaltis. Não sei, também não vi o jogo, como vos disse, não consegui acompanhar. Falamos aqui de gols marcados em ambas as partes, aqui no Slovan Bratislava. Com o Zrinski, acabou por surgir, acho que estava 2-0 na primeira parte e depois 2-0 na segunda, exatamente 2-2 nesse aspecto. O Leg Poznan com o Breidek, eu acabei por não mencionar, mas tinha aqui nos meus apontamentos os gols marcados em ambas as partes e o mais 2,5 ficou 7-1. Curiosamente aqui o mais 2,5 não veio e fizemos uma entrada em pré Rangers Panathinaikos, gols marcados em ambas as partes e amigos, pá, temos de ser sinceros e realistas. Este é daqueles jogos que é futebol, faz parte, mas que num outro dia teria saído sempre gols em ambas as partes nesta partida. Fomos no Telegram trabalhar em live, tentamos ir buscar esse golo, também tentamos ir buscar um canto na primeira parte, mais um canto, aliás. Na segunda parte fomos atrás do over à frente com mais do meio, com modo 2, e veio uma stake, acabou por, digamos, compensar as entradas que tínhamos tido ao longo do dia. Portanto, quase ficamos, ficar no 0-0 ligeiramente no como ficamos, foi mais ou menos isto. Tanto é que se eu vier aqui, eu queria vos mostrar a estatística do... Porque o Panathinaikos perde este jogo, mas só se pode queixar de si mesmo. Big chances, 2-2. E aqui são só contabilizar as big chances, porque há aqui oportunidades que nem são contabilizadas a favor do que o Panathinaikos perdoou e muito na tomada de decisão já dentro do último terço. Por acaso eles não têm aqui os expected goals, mas isto deve estar mais ou menos qualquer coisa para o Rangers e perto de para o Panathinaikos. Isto era um jogo para over 2,5, era um jogo para claramente gols em ambas as partes. O Panathinaikos teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. Tem uma num canto, uma grande defesa do guarda-redes do guarda-redes do Rangers, do Butland, depois na recarga, baliza escancarada, o jogador do Panathinaikos manda por cima. Tem uma outra oportunidade num canto, tem um outro remate que a bola bate para ali em 50 pernas e não entra. O Rangers tem um desvio, uma bola que é para a baliza, que é desviada mesmo em cima, perto da baliza e sai ao lado. Portanto, podia ter havido gols na primeira parte, ainda conseguimos ir buscar o over à frente. Para o dia da manhã, e com a nossa grande Corner Pro, vamos mencionar, espera aí, faltam aqui os meus apontamentos, isso não vamos esquecer, mas vamos falar aqui um bocadinho rapidamente de campeonato brasileiro. Vamos falar do Timão com o Corinthians e do Fluminense com o Palmeiras. O Fluminense já perdeu o Palmeiras já perdeu o Richard Rios, né? E vamos mencionar agora, depois aqui a nível da Europa, Brann, Salzburgo. Vamos falar aqui um bocadinho do Olímpia com o Inter Clube de Escalados. E vamos falar aqui um bocadinho do do Silkeborg, aliás, contra o QKA, faço ideia. Portanto, começando até se calhar pelo Campeonato Brasileiro, indo já ao Timão que lidera o Campeonato Brasileiro, ok, amigos? O Timão é líder do Campeonato Brasileiro. Estamos a falar de um Timão que está com um modo espetacular de 2.78, Corinthians 2.90, empate 3-0. Como vou voltar a repetir, o Cruzeiro lidera o campeonato Brasileiro, certo? Tem um jogo a mais. Estamos a falar de um confronto direto que nos últimos 7, dos últimos 10 jogos entre estas duas equipas pintou o over de mais de meio com 70%, o ambas marcam pintou em 50%, ok? Desses jogos. Estamos a falar de um Timão que vem nos últimos jogos, portanto, empatou com o Vitória, empatou com o Grêmio, perdeu com o Bragantino em casa 2-1, venceu o Ceará fora 1-0, perdeu fora com o São Paulo por 2-0 e vemos num Cruzeiro nos últimos 5 jogos. Isto foi amigáveis, isto já foi a sério.
Venceu 4-1 o Grêmio, venceu o Fluminense fora por 2-0 e venceu o Juventude 4-0. Trabalhamos este jogo no Telegram. Amigos, aqui não vou inventar a roda. Adoro, gosto muito do mais do e-mail a 1.53. Ok? E o empate à vitória do Corinthians está a 1 ponto. Do Corinthians, desculpem, do Cruzeiro está a 1.40. Há aqui um bet builder, desculpem, muito engraçado. Empate à vitória do Cruzeiro e mais do e-mail dá um modo 2.09. Eu gosto das duas odds, gosto mais do e-mail e gosto do empate à vitória do Cruzeiro. É simples o raciocínio. Se formos a olhar aos jogos do São Paulo, do Corinthians, em casa, mesmo contando para todo o contexto, marcou e sofreu, marcou e sofreu, marcou, sofreu. Nós fomos a ver os últimos jogos do Corinthians em casa, ok? Vamos contar aqui, isto é o quê? Isto aqui, Copa Sul-Americana, dia 7/5. Portanto, isto foi em 7/5 é maio. Um igual, ganhou 1-0, ganhou 1-0, 0-0 e perdeu 2-1. O Cruzeiro nos últimos jogos, à exceção deste jogo aqui, que foi, e isto é um amigável, antes disso, empatou 0-0, venceu 2-1, 0-0, 2-0, 3-0. Raramente o Cruzeiro fica sem marcar. Se nós viemos aqui aos dados estatísticos disso, jogos sem marcar 20%, 30%, ou seja, poucas percentagens de ficarem sem marcar. Jogos sem sofrer, curiosamente, quer uma equipa, quer outra, tem alguma tendência para ter metade dos seus jogos, eles não sofrem. Podem não marcar, mas também não sofrem. Okay? E o Cruzeiro, se nós formos avaliar, por exemplo, podem pegar neste jogo como exemplo, este aqui, o Fluminense, quando recebeu o Cruzeiro quando foi jogar ao Fluminense, em termos de estatística, tempos de ataque, maior número de ataques e de posse de bola, o Fluminense esteve sempre superior ao Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, cada vez que saía em transição, ou cada vez que tinha alguns momentos com bola, os ataques perigosos que criou eram suficientes para criar oportunidades de golo e concretizar. O Cruzeiro é uma das equipas no Brasil que atualmente é a equipa que menos precisa rematar para ter golo. É a equipa que menos oportunidades cria, mas que é mais eficaz nas oportunidades que cria. Okay? O Cruzeiro tem sido uma equipa super eficaz nesse aspecto. Ok? Atenção a isso. Portanto, eu gosto mais do e-mail a 1.53. Se não quiser, eu empato a vitória do Cruzeiro, que neste momento é mais equipa, é melhor conjunto que o Timão. O Timão está com uma série de problemas. Entre jogadores a não desempenharem o que é suposto, o Dorival não ter conseguido pôr esta equipa a jogar a bola também. Gosto do empate a vitória do Cruzeiro. Também gosto muito deste mais do e-mail, porque a tendência, a tendência do Timão é sofrer. Certo que metade dos seus jogos não tem sofrido, olhando nos últimos 10 jogos, mas há alguma tendência para o Timão sofrer sempre pelo menos um golo e o Cruzeiro pelo menos deixa lá sempre uma pipoquinha. Bastem verem por aqui, ok? Se nós viemos aqui no overall, 80% das vezes o Timão deixa lá um over 0.5 nos jogos. 50% das vezes é que pode ou não deixar. 70% das vezes o Cruzeiro deixa lá um golo. 50% das vezes pode ou não, né? Metade das vezes sofre, metade das vezes não sofre. Eu gosto do mais do e-mail. Avançando, Fluminense-Palmeiras. Fluminense-Palmeiras, estamos a falar de um Fluminense a 2.90, um empate a 3.0, Palmeiras a 2.76. Aqui vou um bocadinho pelo mesmo raciocínio, mais do e-mail a 1.53. Temos um Fluminense que não ganha há 3 jogos, perdeu com o Chelsea, isto já é, estamos a falar de Campeonato do Mundo de Clubes, perdeu com o Cruzeiro em casa, o tal jogo, e perdeu na casa no derby, o Flu, por uma bola a 0 fora com o Flamengo. Palmeiras vem de 2 empates depois de regressar do Mundial de Clubes, empate com o Mirassol uma bola, eu vi este jogo, até tentamos trabalhar este jogo. A vitória do Palmeiras, depois de terem feito 1-0, que eles tiveram a ganhar 1-0, foi um desastre. O Palmeiras é uma das boas equipas para se trabalhar cantos. E depois venceu por 3 bolas do Atlético Mineiro num grande jogo com o Hulk quase a fazer hat-trick de livre direto. Marcou 2 gols de livre direto e podia ter feito um hat-trick. Isto é um bom jogo, gosto mais do e-mail 1.53, está mais ou menos com o mesmo modo está com o mesmo modo do Cruzeiro. Aqui é o seguinte: Palmeiras tem demonstrado, consegue ter bola, consegue estar sempre muito perto da grande área do adversário, mas depois tem sido o seu último terço, o seu ataque tem deixado muito aquém. Estamos a falar de um Cruzeiro que tem estado muito, muito aquém. Um Cruzeiro não, um Palmeiras, desculpem, estou a trocar as equipas. Muito aquém na perspectiva de criação de oportunidades, qualidade de jogo ofensivo. Temos tido algumas unidades do Palmeiras que ainda estão em sub-rendimento. Vitor Roque, o próprio Rafael Veiga, Facundo Torres também não está a dar o que podia dar. Não vão ter Richard Rios no meio campo, que ajudava em alguns processos de jogo. Felipe Anderson também anda ali muito intermitente. Os dos melhores jogadores têm sido realmente a nível de meio campo, ataque, tem sido mesmo Maurício. O Flu, por norma, quando o Flu joga em casa, ok, podemos ver isto aqui, o Fluminense quando joga em casa tem 6 jogos, só perdeu 1, empatou outro, venceu 4, ok? O Palmeiras a jogar fora é a melhor equipa, curiosamente.
até ao momento. Tem 6 jogos, só perdeu um, venceu 5. 9 gols marcados, 5 sofridos. Nós fomos a ver o confronto direto entre eles. Mais um bocadinho acima de metade deu over 1,5. Curiosamente, o over 2,5 não pintou, só pintou em 4 dos últimos 14 jogos entre eles. Eu gosto do over 1,5. Pela vertente do Fluminense ter que mostrar aqui alguma coisa. Vem 2 derrotas no arranque, no regresso do Brasileirão, perde em casa Cruzeiro, perde de com o Flamengo. De certa forma tem que dar aqui uma espécie de resposta a este mau reinício. E o Palmeiras está-se a tentar reencontrar dentro do que é a sua realidade e dentro do que são os objetivos. O Palmeiras fez um grande investimento, contratou o Paulinho ao Atlético Mineiro, foi buscar o Bruno Fux ao Atlético Mineiro, Vitor Roque, por exemplo. Certo, tem a perda do Richard Rios. Olhando àquela questão que eu vos disse do Palmeiras ser bom para trabalhar cantos, reparem aqui na média, médias a favor do Palmeiras, 6.6. Nas primeiras partes, 3.4. Nas segundas partes, 3.2. O Palmeiras é uma das melhores equipas para se trabalhar cantos a favor na forma como joga. Consegue atacar mais ou menos aos 3 corredores. Muitas vezes começa pelo central e acaba nos corredores. E depois tem uma tendência muito grande o Palmeiras, sobretudo quando jogam com Piquerez na esquerda, que é bombear cruzamentos para dentro da área. O Piquerez é um dos melhores jogadores a cruzar do Campeonato Brasileiro. Então eles confiam muito na vertente de usar o Piquerez para cruzar bolas para dentro da área. O Palmeiras pode ter um 11 mais perto da máxima força do que propriamente o Fluminense. Um bocadinho como as duas equipas estão à procura do melhor momento de forma. As duas equipas estão um bocadinho à procura daquilo que é a sua melhor essência dentro do jogo. E o Fluminense, por exemplo, que o Flamengo teve muito tempo, em termos de expectativa, muito tempo com o Flamengo com bola a tentar uma transição. O Palmeiras é uma equipa que consegue assumir muito mais o jogo. Acredito que o Flu, jogando em casa, não terá tanto essa vertente de expectativa. Terá um bocadinho aquele fluxo que nós tivemos a entrar em certos jogos no Campeonato do Mundo de Clubes em que supostamente eram underdogs. Poderá ser um bocado por aí. E o Palmeiras é uma equipa da Abel que não tem qualquer problema de ficar na expectativa e ter alguns períodos sem bola. Portanto, poderá ser interessante, como vos disse, o mais do e-mail para o jogo. Pode ser também interessante na primeira parte, mesmo ao longo do jogo, trabalhar cantos, tendo em conta como o jogo se enrolar, sobretudo se tivesse um Palmeiras mais na expectativa, ou então mesmo um Palmeiras que, por exemplo, esteja a perder 1-0 e que tenha que ir à procura do resultado. Essa tal questão do Palmeiras ser uma equipa que força muito cruzamento, ok? Indo agora para a Europa, temos aqui o Silkeborg. Estamos a falar disto aqui, isto é Conference League, ok? Eliminatórias de Conference. Estamos a falar de um Silkeborg a 1.12 que vai jogar contra uma equipa KPA. Pá, sou sincero, não sei de onde é que é a equipa. Estamos a falar isto aqui é uma equipa da Islândia, ok? Uma equipa da Islândia. Estamos a falar do empate a 8.06, o KPA a 17.20. Pá, isto é um Silkeborg, isto é campeonato sueco. Os últimos 5 jogos. Portanto, espera aí, campeonato sueco, eu não estou a dizer as neiras, mas não. Agora está-me a dar uma branca. Campeonato dinamarquês. Esqueçam, campeonato dinamarquês. Começaram agora, regressou o campeonato dinamarquês agora no passado dia 20. Começaram mal a perder 3-0 em casa com o Brownby. Esta equipa da Islândia já vem aqui com algum andamento. Ok, temos aqui, ora bem, isto é tudo jogos de lá da terra deles. Empatou, perdeu 1-0, perdeu 2-0, perdeu 5-2, porra. Venceu por 2 bola a 1. Amigos, aqui não vou inventar muito o que é a roda, vou apenas mencionar os gols marcados nessas partes a 1.42, até pelo estilo algo anárdico, se calhar a equipa... Anártico, não, já estou a inventar palavras. Pelo estilo que se calhar a equipa da Islândia terá, que será sempre inferior a esta qualidade da equipa dinamarquesa. Portanto, vou um bocadinho por gols marcados em ambas as partes, apenas e só para este jogo a 1.42. Aqui já temos outro tipo de futebol. Olímpia contra o Inter Clube de Troca ao Passo. O Olímpia foi eliminado pelo Kairat no play-off de Liga dos Campeões, ok? Empatou em casa, depois foi perder fora. Em termos, já arrancou o seu campeonato, venceu por 1-0. O Inter Escalados tinha sido eliminado pelo Steaua de Bucareste, também na Liga dos Campeões. Tinha perdido fora 3-1, em casa ganhou 2-1. Conseguiu, isto é uma equipa de Andorra, se não estou em erro, conseguiu levar de vencida a equipa do Steaua de Bucareste, que teoricamente é mais forte, como é óbvio, ok? Mas aqui terá outro osso duro de roer. Olímpia 1.25, empate 4.78, Intercalados 9.13. Aqui também não vou inventar a roda. Golos marcados em ambas as partes a 1.60 parece-me interessante. Por último, um jogo que eu possivelmente irei trabalhar e acompanhar em live no Telegram, como fizemos hoje com o Rangers com o Panathinaikos. Brann contra Salzburgo. Brann 2.90, empate 3.51, Salzburgo 2.10, mais do e-mail 1.19, mais do e-mail 1.61, mais 0.5 HT está 1.30, gols, ambas marcam 1.54. Aqui, gols marcados em ambas as partes está 1.71 e parece-me extremamente interessante. Temos o Salzburgo que ainda anda de amigáveis, vai ser o primeiro jogo oficial, se não estou em erro, do Salzburgo.
o Bran já vem aqui com outro tipo de andamento, ok? Dos últimos 5 jogos, portanto, 3-0. Aqui no dia 30 tinha ganho 1-0. Aqui empatou um igual, venceu 3-1 o Viking. E aqui perdeu por 2-0 contra o décimo. O Bran que está no top 3 do campeonato norueguês. Outro tipo de andamento. Salzburgo vai começar aqui a ligar os motores da época. Gosto sinceramente da odd dos golos marcados em ambas as partes a 1.61. Gostaria imenso esta odd suíça para 1.70. Seria possivelmente uma das minhas entradas em pré para o dia de amanhã, com alguma certeza. Até um bocadinho pela vertente do Brand ter aqui um bocadinho mais de andamento, joga em casa. O Salzburgo está aqui a começar a ligar os motores em termos de jogos oficiais. O Brand terá como realidade a maior força por parte do Salzburgo do outro lado. Tem o fator casa, tem o fator de ter um Salzburgo que ainda está a entrar no que é o ritmo competitivo de início de época e um Brand que já tem aqui um bocadinho mais de andamento. Gosto dos gols marcados das partes 1.71, se chegasse a 1.70 para mim seria muito interessante. Portanto, estamos conversados. Bet7, Jofrinho 29 em minúsculas, mybest.bet que mudou o layout do site para mim, para melhor, e para melhor para vocês também, com certeza. Jofrinho 29 também em minúsculas, tem bónus nas duas casas, é só experimentarem. A meu ver, a Bet7 tem um dos melhores cash-outs do mercado e tem bet builders. A vantagem da mybest.bet, mercados de cantos, mercados de jogadores e alguns mercados envolvendo gols também muito interessantes. Se quiserem experimentar, é Jofrinho 29 em ambas, em minúsculas. Estamos conversados, gostam deste tipo de conteúdo, deixem um like, comentem e subscrevam. Em live no Telegram acompanharei possivelmente o Brano com o Salzburgo e também acompanharemos campeonatos, os jogos do Brasileirão, sobretudo os jogos das 11h30, que acho que se começam os dois às 11h30. E estamos a falar, deixem-me só aqui ver os horários, confirmar, o Corinthians com o Cruzeiro às 11h30 e o Fluminense com o Palmeiras é às 11h. Portanto, possivelmente terei no Telegram a acompanhar esses jogos. Okay? O Telegram está na descrição, estamos conversados. O vídeo regressa ao post amanhã, para quinta-feira, onde vamos ter Braga e Santa Clara a jogar Liga Europa e Conference League.